Olá pessoal, meu nome é Divane, eu sou engenheira agrônoma do projeto Bahia Produtiva da Fundifram e estamos nas atividades do Plano Emergencial de ATER, que são as atividades à distância que estamos desenvolvendo com os agricultores e agricultoras nesse período de pandemia. E hoje traremos aqui para vocês uma temática super interessante, que é a formação de preços. E aí, vocês já têm experiência de como formar preço dos produtos de vocês? Então, hoje, quem não sabe, irá aprender com a nossa colega Ângela Maria, ela é do Departamento Financeiro da Fundifram e tem uma vasta experiência nessa parte de formação de preço e custo de produção. Então, aproveitem, assista ao vídeo, compartilhe e coloque em prática os ensinamentos deixados aqui para vocês. Um forte abraço e agora é com Ângela. Olá, agricultores e agricultoras do projeto Bahia Produtiva. Eu sou Ângela, sou formada em Ciências Contábeis, contadora. Presto serviço para a Fundifram na área financeira e hoje estou aqui a convite da equipe do Bahia Produtiva para trabalhar com vocês o exercício sobre formação de preço. Por que para vocês, agricultores e agricultoras, é importante entender esse processo de formação de preço? Porque através desse exercício que nós vamos fazer, vocês vão entender os custos dos produtos, entender como fazer os cálculos do custo do produto, saber qual a margem de lucro a ser aplicada, analisar os fatores internos e externos que influenciam no preço do produto, encontrar soluções para diminuir os custos quando o preço ficar elevado, diminuir os riscos de ter prejuízo e ter competitividade no mercado. Então, entender a formação de preço vai ajudar vocês nessas situações. E hoje eu escolhi um produto, né, para a gente fazer um exercício. O produto que eu escolhi é esse biscoitinho aqui que chama Biscoito Palito. É um potinho com 250 gramas. A gente vai fazer o exercício para saber por quanto a gente pode vender esse potinho de 250 gramas. Quanto ele custou para nós e quanto a gente pode ser vendido, né? Então, a tarefinha inicial é essa. E aí, para calcular os preços dos produtos, aqui é só um exercício. Tem cursos de formação de preço avançada. Então, hoje eu só vou passar o básico para vocês. Se vocês considerar esse básico aqui, já vai estar valendo. Se vocês entenderem e conseguir aplicar aí na propriedade de vocês, tá valendo. Isso aqui serve muito para as mulheres que têm grupos produtivos, alguma indústria, né? Que estão trabalhando com biscoito, bolo, geleia, doce. Você entendendo esse raciocínio aqui, você pode aplicar para qualquer situação. Pode aplicar para a situação de criação de abelha, para os apicultores, para quem tem criação de aves, né? Para qualquer situação. Você só tem que entender o raciocínio aqui, né? O básico. Você entendendo o básico aqui, você consegue aplicar. Agora, o curso de formação de preço, a gente trabalha vários elementos e existe ele avançado, né? Então, aqui eu vou estar trabalhando o básico do básico. Como eu já falei para vocês, eu escolhi esse biscoito aqui, o biscoito palito. E o primeiro passo, a gente precisa calcular os custos do material, né? Ele é uma receita de 140 gramas de trigo sem fermento, 70 gramas de amido de milho, 60 gramas de açúcar, 100 gramas de manteiga, um ovo, né, uma gema, e 10 gramas de açúcar cristal só para empanar. E uma outra coisa interessante, para você fazer uma tarefa dessa, um exercício desse, quando você sentar lá na sua agroindústria para fazer esses cálculos e aí você tem que fazer uma demonstração, fazer uma receita na prática, porque você tem que analisar vários elementos, várias variáveis, e um instrumento que é essencial é a balança. Não tem como fazer essa tarefinha, esse exercício sem uma balança. Você pode ter
ter seus copos de medida, né? Mas, tipo, você vai... Lá na receita tem uma xícara. Xícara tem de vários tamanhos. Então, é essencial que você pese. Porque toda receita, ela vem por peso, né? Tem as medidas, mas é por peso. Porque o parâmetro para comprar a matéria-prima é peso. E o parâmetro também para vender é peso. Então, tudo você tem que transformar em peso. Então, é essencial ter esse instrumento que é uma balança dessa de precisão, né? Tem vários outros modelos também, mas essa aqui ela tem uma precisão, né? Então é essencial usar uma balança. E aqui eu vou fazer os passos, e o primeiro passo para a gente descobrir o custo do material que nós utilizamos desse biscoito palito, né? Primeiro passo, vamos descobrir aqui o que a gente gastou em dinheiro no trigo sem fermento. Eu comprei um trigo de 1 kg, que foi R$ 2,40. E aí, para eu descobrir quanto que eu usei, que eu gastei em dinheiro, foi 140 gramas. Então, como é que eu faço para descobrir? Eu pego R$ 4,50, que foi o valor de 1 kg de trigo, divido por 1.000 gramas, né, que é 1 kg, vezes a quantidade de trigo que eu usei, que foi 140 gramas. Então, encontramos 63 centavos. Vamos anotar aqui, 63 centavos. 70 gramas de amido de milho. Eu comprei o amido, é importantíssimo que você tenha nota fiscal, né? Que você comprou os seus produtos. Se você não tiver a nota fiscal também, não tem como passar adiante com esse exercício. O amido de milho eu comprei foi R$ 2,50 e foi um pacotinho com 200 gramas. Então eu faço o mesmo raciocínio, R$ 2,50 dividido por 200 gramas, vezes a quantidade de gramas que eu utilizei, que foi 75 gramas, que deu 93 centavos. Então, vamos anotar aqui, 93 centavos. A mesma situação para o açúcar. Eu usei 60 gramas e comprei 1 kg de açúcar por R$ 2,40. Então, 2,40 dividido por 1.000 gramas, vezes a quantidade de gramas que eu usei, que foi 60 gramas. Então, encontramos aqui 14 centavos. Depois do açúcar, eu usei a manteiga, 100 gramas. Eu comprei o potinho de manteiga de 200 gramas e foi R$ 5,50. Então, eu faço o mesmo raciocínio, pego o valor, o preço, né, do produto, dividido pelo peso da embalagem, né, pelo peso que eu comprei. Então, eu comprei aqui 200 gramas, eu divido por 200 gramas, vezes a quantidade de gramas que eu usei, que foi 100, a metade, né? Então, R$ 2,75. Os ovos, né, geralmente eu pego o valor da dúzia de ovos e divido e já encontro o valor de um ovo. Nesse caso aqui, o ovo saiu a 50 centavos e aí eu tenho que colocar, embora eu não usei a clara, mas eu tenho que colocar o valor do ovo, porque a outra parte eu não usei, mas o ovo custou 50 centavos para mim. O quilo de açúcar cristal foi R$ 5,50. Dividido por 1.000 gramas, vezes a quantidade de gramas que eu utilizei, que foi só 100 gramas, né? Que é só para empanar, então foi bem pouca coisa mesmo, foi apenas 5 centavos. Então já chegamos aqui, calculamos como encontrar o valor de cada item que eu utilizei, de cada ingrediente, né? Que é a matéria-prima. Vamos somar para ver quanto que deu aqui. 63 centavos, mais 93 centavos, mais 14 centavos, mais 2,75, mais 0,50 centavos, mais 0,5 centavos. Então, R$ 5,00. Então, o custo da matéria-prima dessa receita foi R$ 5,00, né? Então, esse é o primeiro passo. Eu encontrei o custo da matéria-prima. Mas não fica só nisso.
E aí é um tal detalhe, quando eu estou fazendo os cursos na comunidade, eu chego lá e percebo que as pessoas estão fazendo só esse primeiro momento. Tira o custo do material e já aplica o seu preço, né? E já acha que encontrou o preço de venda. E esse é só o primeiro passo. Vamos para o segundo passo. Passando aqui para o segundo passo, né, que é calcular o preço, o custo de produção desse biscoito palito, né? E aqui nesse momento eu devo considerar tudo que eu utilizei para produzir esse biscoito. E assim, se a agroindústria tiver outros produtos, então os valores têm que ser rateados, né? Tem que ver qual é o custo mês e dividir pelos diversos produtos. Nesse caso aqui, eu só fiz um biscoito palito, então eu vou ter que ratear no máximo apenas para esse item. Então aqui, um primeiro item que eu utilizei é o gás. Eu gastei 15 minutos, então para eu encontrar o valor do gás rateado, eu peguei R$65, que é o valor do gás aqui. Dividi por 25 dias, porque o meu gás dura 25 dias. E dividir pela quantidade de horas que eu utilizo durante o dia. Então, entre café da manhã, almoço e janta, eu utilizo 5 horas. Então, dividido por 5 horas. Deu 52 centavos, 1 hora, mas eu gastei 15 minutos. Então, eu pego, divido por 60 vezes os 15 minutos, que deu 13 centavos. A água é a mesma situação, eu vou pegar a minha conta de água, que é R$150, e divido por 30 dias, né? Eu dei R$5 de consumo de água diário, um pelo outro, né? Só que de R$5 eu utilizei o mínimo, porque eu utilizei a água aqui para lavar o equipamento e foi o mínimo de água. Então eu atribuí aqui 5 centavos, né, de consumo de água. Material de limpeza, para essa situação aqui também, né, para lavar os equipamentos, Como foi o mínimo de equipamentos, eu atribuí aqui 3 centavos, mas o correto é você pegar as notas fiscais, ver o que toda a equipe gastou durante o mês e ratear entre todos os produtos. Aqui eu atribuí 3 centavos. Máquinas e equipamentos, não devemos deixar de fora. Qual foi a máquinas e equipamentos utilizada nesse produto aqui? Eu utilizei apenas o forno e as vasilhas e a bandeja de assar os biscoitinhos. Nesse caso aqui, eu considerei 10 centavos, mas esse é um cálculo que tem que ser mais específico e em um curso de formação de preço avançado, vocês iriam entender a situação. Eu tenho que considerar todo o maquinário, né, pegar todo o equipamento das indústrias, calcular passo a passo, item por item, ver o tempo de vida deles para chegar no valor mais concreto e real, né? Isso aqui eu atribuí, mas esse cálculo tem que ser mais preciso. E também tem um outro item também aqui, que a gente considera também, que sempre onde tem máquinas e equipamentos vai ter também a depreciação de máquinas. Uniformes, aventais, toucas, máscara. No meu caso eu usei apenas aventais, toucas e máscara, né? Que também é a mesma situação, foi gasto durante um mês e ratear entre os diversos produtos. Eu atribuí aqui 3 centavos, porque esse avental, essa touca e a máscara eu usei para fazer outras coisas também. Então eu atribuí só 3 centavos. Perda, dano, desperdício, isso aqui deve ser considerado. É aquela rapinha que fica lá na panela, na vasilha. É um ponto que a gente perde, né, e põe todo o produto a perder. É a degustação que a gente está fazendo e está tirando para saber se ficou no ponto. Então tudo isso é perda, danos ou desperdício. Eu considerei aqui 2 centavos, mas esse cálculo aqui tem como se fazer ele mais ao pé da letra. Lá na sua indústria tem como fazer isso mais ao pé da letra. E aqui também eu considerei um item que a gente vai nas agroindústrias, o pessoal não está considerando. Às vezes considera só aquela primeira parte, tira o custo do material, depois atribui seu preço de venda e tudo para eles é lucro. E eles não desmembram a mão de obra e coloca tudo como lucro.
mas a gente tem que considerar todos esses itens, né? E mais a mão de obra. Eu gastei 40 minutos para fazer o biscoitinho, 15 minutos foi para assar e 25 minutos para amassar, fazer a incorporação da massa, fazer os biscoitinhos e colocar para assar. Então foi em torno de 40 minutos. Então como é que eu faço para encontrar o valor da mão de obra? Geralmente eu pergunto nas comunidades, nas agroindústrias, se quer considerar a hora de campo deles ou a hora base do salário mínimo. Porque faz uma diferença, a hora lá de campo varia de 50 a 60 reais e a hora do salário mínimo é R$ 34,83. Pego 1.045, o valor do salário mínimo, divido por 30, né? Que dá R$ 34,83, dividindo por 8, que é o dia, né? A gente considera um dia de trabalho 8 horas. Dá R$ 4,35. Só que eu não gastei uma hora, gastei apenas 40 minutos. Então, pego esses R$ 4,35 e divido novamente por 60 minutos, vezes a quantidade de minutos que eu trabalhei, que eu gastei. Então, deu R$ 2,90, né? 15 minutos deu ou 40 minutos deu R$ 2,90. Aí, por fim, eu cheguei no custo de produção, que é R$ 3,26, mas tem outros itens, outros elementos que nós devemos considerar. Nesse caso aqui eu não considerei porque não houve, tipo deslocamento. Eu produzi lá na minha casa, não levei para lugar nenhum, mas se eu fazer esse biscoitinho, eu tiver que vender em outro município, levar para Salvador, então qualquer deslocamento que eu fiz para comprar produto, eu tenho que considerar o deslocamento, né? E energia, fazendo o curso de formação de preço avançado, a gente iria dividir isso aqui em custo fixo, custo variável, despesa fixa, despesas variáveis. Por exemplo, eu não incluí aqui energia, porque realmente eu fiz no espaço que foi dia, não usei nenhum equipamento que fosse elétrico, né? Mas na indústria, independente, se você não usou nesse biscoitinho nada elétrico, mas a conta de energia vai estar chegando, então você tem que considerar, né? Então tem outros elementos, outros itens que devemos considerar, mas isso aí é lá na agroindústria. Tudo que você utiliza, propaganda, outros itens que você paga lá, internet, né? Tudo tem que vir aqui para o custo de produção também, né? Só que aí a gente iria dividir em despesa, em custo, né? E seria um custo mais avançado também. Então o custo de produção desse produto aqui foi R$ 8,26 e rendeu uma porção de 344 gramas, mas eu quero saber por quanto eu vou vender o meu potinho de 250 gramas. Então aqui eu tenho que aplicar uma regra de 3 simples para saber o valor de 1 quilo, para depois eu descobrir por quanto eu vendei o potinho de 250 gramas. Então eu pego 8,26, que foi o valor, né, da produção, vezes 1.000 gramas dividido por 344, que foi o que rendeu. Então chegamos a um valor de R$ 24,01 o quilo desse biscoito palito. Então para descobrir os 250 gramas, eu pego isso aqui, o valor de 1 quilo, divido por 1.000 gramas e chega ao valor de 250 gramas, né, que dá R$ 6. Então o potinho esse pote aqui de 250 gramas, ele custou em material e custo de produção R$ 6, o potinho de 250 gramas. Só que aí eu tenho que acrescentar a embalagem, que é o pote, né? Esse pote aqui é um pote de 500 gramas, embora ele está pesando aqui 250 gramas em produto, né? E também o rótulo. Esse rótulo aqui, eu imprimi aqui apenas uma folha, o rótulo ficou em 20 centavos. Como vocês já pedem isso em grande quantidade numa gráfica, então o valor do rótulo pode ficar mais em conta. Então o custo final desse potinho aqui é R$ 6,70. Aí aqui o que falta? Falta aplicar a minha margem de lucro. E cada setor, cada área tem uma margem de lucro que deve ser aplicada. Para a área de alimentação é 30%, o percentual é 30%. Então, aplicando aqui 6,70 vezes 30%, vai dar R$ 2,01. Ou seja, o preço de venda desse produto aqui, desse potinho de biscoito, é R$ 8,71.
Aí, nesse momento aqui, vocês devem fazer uma análise. Esse potinho de 250 gramas vale R$ 8,71. Eu consigo vender ele no mercado. Tem público para comprar esse potinho de 250 gramas, né? Lembra que eu falei lá no início que nesse momento aqui você analisaria o que teve de custos elevados, os fatores interno e externo, qual foi o item que deixou esse produto com valor mais alto, o que foi que aconteceu que ele ficou com esse valor tão alto. Então tem várias situações aqui que a gente pode analisar. Ele é um biscoito palito amanteigado, a manteiga faz uma diferença enorme, tanto no sabor como no preço. Deixa ele com sabor melhor, mas também deixa com preço mais elevado, porque só de manteiga aqui foi R$ 2,75, né? A outra situação, os produtos que eu comprei, os ingredientes, eu comprei tudo avulso. E se a indústria for comprar por atacado, né, em quantidades maiores, com certeza o custo desse biscoito vai baixar. Então, esse é um item que devemos sempre analisar também, né? Por isso que é importante você fazer esse exercício com cada produto de vocês, para vocês saberem se está tendo prejuízo ou lucro, né? E também para você analisar essas situações. Então, é isso. Se vocês entenderem esse raciocínio, é o básico e que vocês consigam aplicar no produto que vocês estão produzindo, né? Ou na propriedade de vocês. Se vocês conseguirem fazer isso, já está valendo. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.